Então, bom dia, pessoal. Eu tô aqui aproveitando para falar com vocês, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de aparecer, né, na internet, em vídeos, eu evito bastante essa exposição. Porém, essa semana eu tive um sonho muito, assim, revelador, que falou muito comigo, e eu senti de Deus que eu tinha que compartilhar com vocês. Na verdade, no sonho eu já comecei a compartilhar, né? A ligar para as pessoas e a falar e tal. E eu vejo que isso é a vontade do Senhor. Então eu quero aproveitar esse momento, né, para falar para vocês desse sonho que eu tive. Como todos sabem aqui, os íntimos, né, que eu sou cristã, sou evangélica, creio no Senhor, né, não prego placa de igreja, eu prego mesmo viver em Jesus Cristo, né, em ler a palavra, em buscar dele, né, todo entendimento. Eu tive um sonho, né, a gente sabe que os últimos acontecimentos, né, do mundo tem nos trazido a expectativa de um fim. Enfim, a gente sempre viveu com a expectativa de um fim, porque desde sempre a gente ouve dos nossos pais, dos antigos, que o mundo um dia vai acabar, né? Que Jesus vai voltar e vai resgatar aqueles que são deles, são dele. E aí, o que é que acontece? Nos últimos tempos a gente tem tido o quê? Pandemia, vírus, né? Catástrofes, tudo seguida, uma atrás da outra, né, que a gente tem vivido, guerra, né, não é só rumores, né, já vivemos várias partes de rumores, mas guerra também. Aí muitos vão chegar e vão falar, não, mas a gente já viveu isso no passado. Sim, nós vivemos, né, épocas de guerra, épocas de peste, épocas de fome, sempre, desde quando Jesus morreu. Nosso padrão hoje de data e de ano é contado a partir da vida de Jesus, né, então é 2022 depois de Cristo. E muitas vezes a gente não se atenta para isso, né? E assim, o que é que eu sonhei? Eu sonhei que tava vindo um furacão, né? Uma tempestade mesmo pra gente, onde eu tava morando. Parecia que era a minha cidade lá em Salvador. E vi um furacão. Eu via mesmo o furacão, aquela parte dele rodopiando em nossa direção. Quando eu via, eu e meu marido, a gente se refugiava com as crianças no prédio que a gente morava. E no sonho dizia que esse prédio que a gente estava era muito seguro, então não era pra gente temer o furacão. Então a gente entrou no prédio, ficamos lá resguardado, né, esperando o furacão, a tempestade passar. E de fato, não teve nada com a gente. E assim, um grande fato que eu fiquei muito feliz é que a gente não estava desesperado. A gente estava muito tranquilo mesmo. A gente sabia o que nos esperava, tipo assim, a gente sabia que alguém ia vir nos buscar. Né? Então, de fato, o nosso Redentor, ele vive e ele vem nos buscar, né? E isso foi no sonho já. E assim, quando eu via o furacão, ele saía devastando tudo. Ele levava telhas, carro, ele arrancava árvores imensas. Eu via raízes imensas de árvores enormes sendo levantada pelo furacão. E quando ele passava, que ele acalmava, a gente ia pra janela olhar o que é que ele tinha feito, né, na cidade e tal. E a gente via a cidade toda devastada, com muita gente correndo, muita agonia. E quando eu olhava o mar, parecia que a gente morava bem próximo ao mar. Por sinal, lá em Salvador a gente morava umas 2 quadras, 3, né? Eram as 3 quadras do mar, na verdade. Eu via o mar adentrando já na cidade. O mar tava no asfalto. E assim eu ficava, nossa amor, a gente vai ter que correr, a gente vai ter que sair daqui porque o mar vai chegar. E se ele subir, a gente vai morrer. Só que aí, na mesma hora, a gente ficava assim, conversando. Quando eu voltava novamente para a janela, eu vi o mar recuando e fazendo uma parede. Ele recuava para trás e formava uma parede. Nessa parede, eu ouvia muito forte a voz de Deus dizendo, eu estou dando mais um tempo, para aqueles que eu quero que venham até mim, para salvar aqueles que eu quero que venham até mim. Então, assim, se arrependam enquanto é tempo. Eu ouvi Deus dizer. E na hora que eu vi que Deus tinha dado essa chance, esse espaço aí, levantando o mar e esperando um pouco mais, eu começava a ligar para várias pessoas que eu conheço. Começava a ligar para a família, liguei para uma prima minha e falei com ela. Eu falava assim, minha prima, Jesus está voltando.
É tempo de correr para o Senhor. Minha filha, se arrependa. O que Deus manda é a gente se arrepender dos nossos pecados. Porque o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. E são todos, não é só o pecadão. O pecadinho também nos afasta do Senhor. Então, Deus manda que, de fato, a gente se arrependa dos nossos pecados para que a gente possa se achegar a Ele, a gente possa ouvir a voz dEle, de fato. Se a gente não entender a condição que a gente vive hoje de pecador e se render ao Senhor, o que será de nós, né? Porque a gente vive hoje, cada um no mundo, com a sua certeza, com as suas verdades. Mas qual será a verdade verdadeira, né? A própria palavra fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, né? Então, assim, se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, não tem mais, sabe? Não tem mais o que a gente procurar. E se a gente não quiser ficar preso à Bíblia ou a denominações, igrejas, religião, vamos falar diretamente com o Senhor. Vamos pedir prova a Ele da existência dEle, para termos certeza daquilo que estamos buscando. Porque assim, uma coisa é certa, todo mundo nasce sabendo que tem alguém superior a nós, que cuida da nossa vida, que está em toda parte e que sabe de tudo que a gente faz. Porque, de fato, não há nada oculto que Deus não veja. Nada. As pessoas a gente pode até esconder, mas Deus vê tudo. Deus sonda o nosso coração. E Ele sabe o que se passa nele, né? Então, assim, foi algo que Deus falou muito forte comigo. Muito. Acordei assim, falei, nossa, Senhor, eu preciso falar. Eu preciso dizer isso para as pessoas. E assim, ainda que alguns me achem louca, fanática, como eu já tive várias pessoas, né, que me acharam fanática, fizeram lavagem cerebral na minha mente, o que for. Mas assim, eu já estou há 10 anos convertida, com a minha família no Senhor, para a honra e glória de Deus. Não sou perfeita, continuo errando, não cometo os mesmos pecados, os mesmos erros, porque cometer o mesmo erro é burrice. Se você já sabe que tá errado, tá fora da palavra de Deus, você insistir no erro é burrice, né? Então, assim, claro que a gente vai sendo aperfeiçoado, porque o único perfeito que passou aqui na Terra foi Jesus, entendeu? Mas eu me sinto na obrigação, no decorrer das coisas que têm acontecido, de avisar para vocês, de falar para vocês o que Deus tem falado, que Deus tem clamado, que Deus tem pedido. Muitas vezes eu vivo hoje de casa, quem me conhece sabe que eu abri mão da minha carreira, estou em casa cuidando da minha família há 10 anos. 10 anos de conversão, 10 anos em casa, 10 anos cuidando da minha família, entendeu? E assim, eu creio que aqueles que me conhecem sabem que eu não iria abrir a minha boca para falar qualquer coisa, só por simples fanatismo. Não, gente, não é isso, sabe? A gente tá vivendo, a palavra assemelha o fim dos tempos às dores de parto. E de fato, a gente tem vivido essas dores. Por quê? Quando a mulher tá para parir, né? Quando vai se intensificando as contrações, quando o tempo de contração vai se diminuindo, né? Vai se intensificando, o que é que tá acontecendo? Tá perto de parir, tá perto de dar luz, né? Ao bebê. E é o que a gente tem vivido. Por que que as coisas hoje têm corrido tão rápido, né? Porque uma pandemia seguida de uma guerra, seguido de vários outros vírus, de várias outras doenças que a gente viu e ouviu dizer que já foram extintas, que estavam sendo controladas ao longo de anos, retornando. É porque as dores de parto se intensificaram e vai se dar a luz. Vai chegar a hora de parir. Jesus vai voltar. Ele prometeu, uma promessa dele, sabe? A existência de Jesus é tão clara que até hoje em Israel tem vários lugares por onde ele passou. Se isso se repetiu, se isso perdura tantos anos, não seria só uma simples história de homem. Não seria só um homem que criou uma história perfeita de um homem perfeito e colocou. Isso já teria morrido ao longo de 2022 anos. E não é assim. A gente vive hoje pela fé, né? Quem é cristão, quem crê de fato no senhorio de Cristo, vivemos pela fé. E a gente prova dela todos os dias. Então, assim, gente, por favor, sabe? Minha família, principalmente aqueles que ainda não se renderam a Cristo, se rendam enquanto é tempo. Busque ao Senhor, sabe? Independente de religião, tira a prova dele.
Pede para Ele com sinceridade de coração que Ele dê uma resposta. Mas não fiquem perdidos, não fiquem alheios ao que está acontecendo. Eu estou dizendo para pararem a vida. Não, não é para parar a vida, gente. O próprio Senhor falou que quando estivesse chegando perto do fim, que era para a gente se alegrar. Porque Ele está chegando. Ele está chegando para trazer a redenção, sabe? Mas só os que realmente tiveram um encontro com Ele entendem da presença dEle, do senhorio dEle, vai poder ter essa alegria. Porque os que não conseguem ter essa alegria vai se desesperar, vai se entristecer, vai desanimar, sabe? E não é o que eu quero para minha família, para os meus amigos. Então eu tô tirando esse tempo aqui, me expondo de fato para vocês, de todo o coração, para que vocês possam pensar, analisar, entregar a vida de vocês para Cristo, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só há salvação por Jesus Cristo. Não é por igreja, não é por religião, é por Jesus Cristo. Tá bem? Deus abençoe. Um bom dia, uma boa semana. Que o Senhor esteja com vocês, revelando essa palavra que Ele trouxe fortemente no meu coração.